Presença. Meu nome é Paulo Roberto Leal, eu sou diretor científico adjunto da Associação Paulista de Medicina do Trabalho. Iniciamos nesse momento mais uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Infectologia, junto com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, sob o patrocínio da Abbott. Tenho o privilégio e a honra de contar aqui para essa discussão com o Dr. Alberto Chebabo. Boa noite, Dr. Alberto, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Também com o Dr. Gustavo Campana. Boa noite, Dr. Gustavo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. E também com o Dr. Álvaro Puccinelli Júnior. Boa noite, Dr. Álvaro, diretor científico da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Esse evento conta com o apoio da Abramed, da Associação Brasileira de Profissionais de Controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar, também da Associação Paulista de Medicina do Trabalho, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Antes da gente efetivamente começar, alguns combinados podemos fazer. Todos os microfones e câmeras dos participantes estarão desligados. Os nossos participantes, ao fazerem perguntas, usem a ferramenta do Zoom. Aqui embaixo, na barra de ferramentas, tem um Q&A que vocês inserem as suas perguntas. E quando fizerem isso, se identifique também, além do seu nome, a empresa que representa ou a instituição que representa. O nosso objetivo aqui hoje, nesse webinar, é promover uma discussão sobre aquilo que eu tenho dito que é um novo momento na pandemia, né? A pandemia, nós já estamos há mais de 100 dias de quarentena e uma das características mais marcantes, né? Uma das, ao meu ver, é a grande multiplicidade de momentos que nós passamos ao longo desses pouco mais de 100 dias aqui no nosso país, com muitas perguntas, e nem sempre tantas respostas quantas perguntas apareceram. E agora, esse momento que nós estamos chegando é o momento que o país começa a retomar, e o mundo, né? A gente vem acompanhando isso no mundo também, vem retomando progressivamente a sua normalidade, ou pelo menos tentando recomeçar a sua normalidade, ou a nova normalidade, como muitos gostam de falar. O nosso tema hoje será o retorno ao trabalho, e o que nós vamos discutir é as melhores formas de você programar o retorno ao trabalho nas empresas de um modo geral, quais são os modelos que a gente pode encontrar aí no mercado de retorno seguro das pessoas ao trabalho, e como o laboratório, uma parceria com o laboratório pode ajudar as empresas e os médicos do trabalho, especificamente, na condução de um retorno seguro das pessoas às suas atividades, contribuindo para evitar ainda a disseminação da Covid-19, que ainda estará circulando sobre nós. Para começar, eu tenho um prazer de pedir ao Dr. Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, que faça a exposição inicial. Depois disso, nós começaremos o nosso bate-papo, o nosso debate. Doutor Alberto, a palavra é sua. Olá, gente. Boa noite. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Gustavo, Paulo. Boa noite a todos. Bom, prazer estar aqui de novo, né? A gente já teve, esse é o terceiro encontro da gente. Eu vou só fazer o compartilhamento da tela. Bom, a gente vai falar um pouquinho dessa questão do retorno ao trabalho, quais são as recomendações, né? Todos nós, de alguma maneira, estamos participando, né? Ou fazendo algum tipo de orientação, ou participando como eu, por exemplo, também como laboratório, em algumas situações, dentro do nosso próprio ambiente de trabalho, a gente, de alguma maneira, também está fazendo esse retorno, né? De algumas pessoas. Então, assim, esses protocolos todos, né, eles têm uma base, né,
em que a gente vai fazer uma orientação, mas, obviamente, cada empresa ela vai ter que definir qual é o risco, e eu tenho sempre colocado isso, né? Qual é o meu grau de risco, qual é o grau de risco que eu quero correr, qual é o grau de risco que eu vou ter nos meus funcionários, qual é o orçamento que eu vou ter para implementar essas medidas, né? E em cima disso, claro, né, que os orçamentos são todos limitados, qual é o melhor, qual é a melhor utilização desse orçamento que eu vou poder fazer para dar maior segurança a esse retorno, né? Basicamente, a gente tem basicamente a gente vai ter essas atitudes que a gente tem que fazer. Prevenir e reduzir a transmissão entre os trabalhadores, avaliar o grau de risco que eu tenho no local, naquele local de trabalho, implementar, eu acho que essa é a medida mais difícil, que é implementar mudanças de comportamento dentro daquela equipe, né? Porque você fazer a organização, as modificações estruturais dentro do ambiente de trabalho não é complicado, mas implementar a mudança de comportamento, que todas as pessoas que estejam naquele ambiente, né, entendam que elas ali juntas, né, uma está cuidando da outra, né, e que cada ação que ela faça, tanto no ambiente de trabalho quanto fora, vai impactar nessa segurança dentro do ambiente de trabalho, que é o mais complicado, né? Mudança de comportamento sempre é o mais difícil. Reavaliação da higiene, da higienização e da limpeza do ambiente, as estratégias de distanciamento social no ambiente de trabalho, essa é uma outra dificuldade, principalmente nos locais onde a gente tem aglomerado. Eu tenho falado que a estrutura de trabalho que há mais ou menos 10, 20 e poucos anos a gente tem implementado, que é aquele trabalho de coworking, todo mundo junto, num escritório ou num ambiente com baias, onde todo mundo está ali interagindo no mesmo ambiente, 30, 40, 50 pessoas no mesmo ambiente. Essa estrutura ela passou a ser anacrônica agora nesse momento de Covid-19, né? Então, passou a ser um problema para a gente resolver como a gente vai lidar com essa estrutura, tendo que, ao mesmo tempo, promover distanciamento social, distanciamento entre as pessoas no meio ambiente, que foram desenhados exatamente para o contrário, né? Para que essas pessoas tenham maior e mais interações, né? E a outra questão, eu botei até a interrogação, é testagem de funcionários, né? Essa é uma questão bastante controversa que a gente vai tentar falar um pouquinho, mostrando, né, em que momento e para que serve a testagem de funcionário, né? Lembrando que a gente não está a gente tem que sempre fugir daquela questão do passaporte da imunidade, mas a testagem ela pode servir para ajudar em alguma organização dentro do ambiente de trabalho. Primeira questão que a gente tem que pensar na hora que a gente vai fazer um protocolo, né, já estamos prontos para retornar? Né? Como é que está a situação na minha cidade? Como é que está a situação no meu ambiente de trabalho? Né? A gente já é possível o retorno. A gente, por exemplo, no Brasil, a gente tem diferentes realidades. Mesmo nos estados, a gente tem diferentes realidades. Né? Se eu pegar, por exemplo, o Rio de Janeiro hoje está numa fase decrescente da epidemia, com uma redução cada vez maior do número de casos, uma redução maior do número de óbitos, né? Se eu pego o estado de São Paulo, a capital, São Paulo, também está numa situação parecida com a do Rio de Janeiro. Mas se eu olho para o interior, já não é essa a mesma figura. Então, falar que já pode voltar ao trabalho no estado de São Paulo não é uma verdade absoluta. Pode ser que em algumas cidades, alguns municípios, a gente já esteja pronto para retornar. Em alguns locais, ainda é precoce para retornar. Então, avaliar o momento da epidemia na sua região, na sua cidade, é bastante importante. Obviamente, vai ter toda a legislação municipal, estadual, que também vai orientar isso, mas nem sempre a gente consegue acreditar 100% nessa orientação. Vou dar um exemplo. Rio de Janeiro. Essa semana próxima, a gente já vai estar autorizado teatro e cinema. Numa cidade onde você está tendo transmissão, né? Numa cidade onde você está tendo ainda um R de transmissão
alto, né? Muito menos do que estava no pico da epidemia, mas ainda tem transmissão. Autorizar uma atividade puramente recreacional, né? Em ambiente fechado não significa que todas as pessoas vão estar seguras quando forem lá. É a mesma coisa no ambiente de trabalho, né? A gente tem que definir para cada ambiente, né, qual é a segurança necessária para que eu retorne essa atividade. A outra questão é, o home office deve ser mantido, né? A gente vai ver que sim, né? Que o home office, em algumas situações, vai ajudar a gente organizar esse ambiente de trabalho e a gente organizar essa questão de distanciamento, principalmente naqueles locais onde eu tenho uma aglomeração muito grande de pessoas por metro quadrado dentro de um escritório. Atividades essenciais, elas foram mantidas e devem ser mantidas, né? E as atividades não essenciais que possam ainda ser realizadas em home office podem ser uma ferramenta para a gente conseguir fazer um rodízio de pessoal dentro daquele escritório, daquela unidade funcional, para que a gente consiga ter um ambiente mais seguro. A outra questão é se o ambiente de trabalho é salubre para o novo normal. Cuidados com o ar-condicionado, com a limpeza, com a estruturação mesmo do ambiente, né? Rever algumas situações estruturais dentro daquele local, né? As portas podem se manter abertas, é possível a gente manter a porta aberta sem necessidade de a gente ficar segurando a porta, abrindo a porta, tocando em maçaneta, tal. Avaliar a circulação do ar, avaliar o sistema de ar-condicionado para saber se esse sistema de ar-condicionado é capaz de manter um ambiente saudável, né, seguro dentro daquele espaço. Né? Essas são todas as medidas que devem ser tomadas antes que os profissionais voltem para esse ambiente de trabalho, principalmente se o local ficou fechado durante todo esse período pandêmico. Né? E a outra questão é a educação dos funcionários. Os funcionários já estão cientes dos riscos e dos cuidados que eles têm que ter. Como é que a gente vai fazer? Vai fazer uma cartilha? Vai treinar? Vai retreinar todo mundo? Né? Orientar quais são os protocolos de segurança dentro da empresa? Isso é bastante importante que seja realizado. Uma das questões é a avaliação do profissional de saúde sobre as medidas que devem ser tomadas e os cuidados que devem ser tomados. A primeira coisa que é muito importante é orientar que qualquer caso sintomático não deve ir ao trabalho. Qualquer pessoa que esteja sintomática, né, ela não deve ir ao trabalho e deve comunicar ao supervisor. E, de alguma maneira, que isso seja facilitado, né, e que isso seja que tenha uma organização dentro da empresa de que essa comunicação seja rápida, né, e de que esse funcionário saber que ele não vai ser punido caso ele falte ao trabalho porque ele ligou e avisou que estava doente naquele dia. Por outro lado, o funcionário ele tem que ter a ciência, né, de que ele não pode utilizar isso como uma desculpa para não ir ao trabalho. Então, tem que ter uma forma de a gente conseguir permitir com que o funcionário ele possa fazer essa comunicação rapidamente, né, e não ir ao trabalho, mas também uma forma de que a empresa se resguarde, consiga fazer algum tipo de verificação desse sintoma de alguma maneira, inclusive com teleconsulta, com teleatendimento e tal, né, para a gente conseguir fazer esse acompanhamento desse funcionário. Orientar que os funcionários comuniquem casos de familiares sintomáticos para avaliação de risco. Isso é bastante importante, porque às vezes o funcionário está preocupado com ele, né, não está sintomático, mas ele tem um parente, o irmão que mora com ele, ou a mãe, ou o pai, ou o filho, que estão sintomáticos, né, e, nesse caso, ele deve também ser afastado até que se confirme, né, se aquele quadro é ou não de Covid-19, né, para diminuir o risco dele, como contactante domiciliar, estar, naquele momento, assintomático, mas transmitindo, né, a doença dentro do ambiente de trabalho. Inclusive, isso hoje já é legislação aqui no Brasil. Checagem da saúde do trabalhador com medidas de temperatura, né? Isso é uma das medidas também bastante controversas, que a gente sabe que medir temperatura não significa uma segurança completa, porque muitos dos pacientes vão estar assintomáticos ou pré-sintomáticos e ainda estão transmitindo, e muitos que têm quadros clínicos não têm aumento de temperatura, né? Porém, é uma medida que faz com que o funcionário ele entenda que ele vai ser, de alguma maneira, escrutinizado, que ele vai ser avaliado, né? Nem que seja com um termômetro
e que vai medir aquela temperatura dele. Isso faz com que ele também tome mais cuidado e se conscientize de que, se ele tiver com algum sintoma, ele não deve ir trabalhar, né? Utilização de máscara durante todo o período, né? Isso é lei na maior parte dos municípios no Brasil atualmente, né? Em que a pessoa, ao transitar ou entrar em locais fechados, ela deve estar de máscara, né? E a empresa tem que avaliar se ela vai oferecer essa máscara de proteção ou, de alguma maneira, facilitar com que esse funcionário ele pegue ele tem acesso a essa máscara de proteção. Lembrando que a máscara de pano, a máscara de tecido, a máscara caseira, ela não é considerada um EPI. Então, não há obrigação do empregador de fornecer, mas, obviamente, né, se ele através dessa exigência, se ele conseguir ajudar, auxiliar, né, de alguma maneira, né, o funcionário a conseguir essa máscara, né, a ter essa máscara, a adquirir essa máscara, isso ajuda na adesão a essa medida. Protocolo de retorno ao trabalho após diagnóstico suspeita de Covid-19. Então, a gente tem basicamente os critérios clínicos e critérios laboratoriais, né? O critério clínico é o que é recomendado hoje pela OMS e é recomendado e é uma das recomendações do CDC nos Estados Unidos, que é 10 dias no mínimo, né? A partir do momento da confirmação do início dos sintomas, 10 dias no mínimo de afastamento e 72 horas assintomático, ou seja, pelo menos 72 horas assintomáticos e um mínimo de 10 dias de afastamento. E o critério laboratorial, que são 2 PCRs negativos. Esse critério tem cada vez menos sido utilizado, a OMS já não recomenda, o CDC ainda recomenda como um dos critérios, pela questão de que você não sabe se esse vírus, se esse PCR positivo significa um vírus com capacidade de transmissão mesmo naquele período assintomático. A gente tem cada vez mais dados na literatura mostrando que a partir do 8º, 10º dia, esse PCR não significou um vírus com capacidade de transmissão com cultura negativa, cultura viral negativa desse PCR depois do 8º dia. Lembrando que no Brasil, né, existe uma legislação que recomenda 14 dias, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas ainda recomenda 14 dias de afastamento para todos os casos positivos. Então, no Brasil, a gente ainda tem a legislação recomendando 14 dias. Então, teoricamente, esse profissional deve ficar afastado 14 dias, apesar de já haver essa redução desse prazo na maior parte dos documentos nos outros países e na própria recomendação da Organização Mundial de Saúde. A outra questão é a organização da área de trabalho, né? Então, a gente precisa manter o distanciamento social. Para isso, eu vou certamente precisar reduzir o número de trabalhadores no local, e por isso a gente falou da questão do home office. O home office pode ser uma opção para eu manter parte da equipe trabalhando presencialmente e parte da equipe trabalhando de casa. E com a vantagem de que eu posso fazer um rodízio de funcionários, então eu posso manter as equipes trabalhando um dia em casa e um dia no presencial, ou 2 dias em casa e um dia presencial, né? Dividir a equipe, por exemplo, em 3, ou 2, ou 4, dependendo da estrutura daquele ambiente, né? E a quantidade de pessoas que eu consigo colocar ali com distanciamento adequado. E esse grupo, idealmente, é que eles façam, mantendo sempre o mesmo grupo nesse sistema de rodízio, para que caso eu tenha um paciente, um caso positivo naquele grupo, né, se eu tiver que afastar, eu não preciso afastar tantas pessoas, várias pessoas ao mesmo tempo. Né? Eu posso afastar, basicamente, algumas pessoas daquele grupo e mantenho o resto dos outros grupos trabalhando normalmente porque não tiveram contato com esse caso índice. Avaliar a necessidade de instalação de barreira física para a separação de pessoal. Se você não tem uma estrutura capaz de manter um distanciamento adequado para você conseguir ter o trabalho, você pode colocar, por exemplo, barreiras de acrílico, né, para separar as baias ou os locais, né, as áreas de trabalho, de maneira a diminuir o risco de transmissão de uma pessoa para outra. Então, aqueles locais onde você tem uma pessoa que fica de frente para outra, se você colocar um acrílico dividindo essa área de trabalho, essa mesa de trabalho, você consegue manter essas 2 pessoas trabalhando uma em frente à outra, mas com a proteção desse acrílico, diminuindo esse risco de transmissão, mesmo que você não tenha uma transmissão, uma distância de 1,5 metro, né, a 2 metros entre essas pessoas.
incentivar o distanciamento social no ambiente de trabalho significa que não adianta eu ter o distanciamento no momento dali que a pessoa está trabalhando, mas todo mundo estiver junto na área do cafezinho, né? Ou na área do xerox, né? Todo mundo se encontrar ali e não manter distanciamento. Então, tem medidas, né, de distanciamento também nessas áreas, né? Reduzir a movimentação nessas áreas comuns e área de alimentação. Isso é uma das coisas que é muito importante, né? Os refeitórios, os locais onde as pessoas vão se alimentar, são locais onde as pessoas vão estar sem a máscara, porque elas vão estar comendo, né? Então, idealmente, eu tenho que ter também separação, né? Distanciamento nessas áreas, a tendência as pessoas sentarem juntas, comerem, conversar, tal, que é o que a gente sempre fez, né? Mas nesse momento o ideal é que essas pessoas se mantenham distantes umas das outras, né? E eu vou ter que ter uma estrutura dentro dessa área de alimentação que mantenha essa distância física, distanciamento das mesas, das cadeiras, tal, né? Para que eu não tenha aglomeração ali dentro, inclusive com horários diferentes de alimentação entre os grupos da mesma empresa. Então, fazer escalonamentos de horários, né, para que não precisem todas as pessoas irem ao mesmo tempo se alimentar no refeitório, autorizando, por exemplo, que as pessoas possam comer na sua área de trabalho, que normalmente é proibido, tal, mas para diminuir também a aglomeração de pessoas nesses locais. Incentivar, então, na questão de mudança de comportamento, incentivar a higienização das mãos com água e sabão, com álcool 70, sempre, né? No início, no final do turno, nos intervalos, na hora que sai para o almoço, que volta, na hora do lanche e tal, após usar o banheiro, ao se alimentar, ao tocar ou remover a máscara, né? Sempre que for colocar e remover a máscara, também refazer essa higienização das mãos, né? Isso é importante, estar sendo o tempo inteiro colocado para as pessoas, né? De alguma maneira ter uma campanha disso, ou no computador, ou no workplace, ou com cartazes, né? Para as pessoas lembrarem que isso tem que ser um hábito. Aumentar a limpeza dos utensílios de uso pessoal, de trabalho, então orientar os funcionários a não compartilhar computador, material de uso pessoal, caneta, bloquinho e tal, né? Orientar a limpeza dos teclados do computador, dos telefones, né? Então, o profissional ele pode ele mesmo fazer essa limpeza do teclado dele no final do turno de trabalho, principalmente se for uma estação de trabalho que outras pessoas vão utilizar o mesmo computador quando ele sair, né? Em alguns locais, você vai tendo turnos, né? E que usam a mesma unidade, o mesmo computador. Então, é importante que, ao chegar e ao sair, né, o colaborador mesmo faça a limpeza do seu teclado, da sua área de trabalho, né? Além do próprio pessoal da limpeza, mas normalmente o pessoal da limpeza não mexe nos itens de pessoal, no computador, tal. Isso vai ter que ser feito pelo próprio operador ali, e a mesma coisa em relação aos telefones, tal. Revisão do ambiente da empresa. Aumentar a frequência de limpeza de ambientes imobiliários, então o elevador. A questão do elevador, avaliar quantas pessoas vão poder entrar no elevador e não utilizar a capacidade máxima do elevador, dependendo da estrutura que a gente tem ali, do tamanho desse elevador, tal. Normalmente há uma redução aí em torno de 30%, 50% das pessoas que utilizam o elevador ao mesmo tempo, né? Lembrar, treinar as equipes de limpeza, que alguns locais têm que ser limpados com muito maior frequência, maçanetas, corrimão, idealmente as portas, se a gente puder manter as portas abertas, né, para evitar o manuseio das maçanetas, então a pessoa não precisa, ou então utilizar aquelas portas de vai e vem que eu posso empurrar com o braço, sem necessidade de abrir a maçaneta, né? O banheiro também é uma outra área que a gente vai precisar aumentar, lembrando que esse vírus tem transmissão fecal, então é possível que você tenha uma contaminação ambiental no banheiro, se tiver alguém com capacidade de transmissão de vírus ali, né? Avaliar, manter janelas abertas, reduzir o uso de ar-condicionado, isso tudo tem que ser revisado antes de a gente começar a trabalhar. É possível manter as janelas abertas? Se não é possível, o ar-condicionado a gente vai aumentar a capacidade de troca de ar, né? Isso significa um maior gasto de energia, mas também significa maior segurança, né? Instalar dispensador de álcool gel ou de álcool 70% para a higienização das mãos, né? Em vários locais, principalmente nos locais onde você vai ter maior, no elevador, onde você vai ter maior contato com utensílios ou botões ou
ou áreas onde todo mundo coloca a mão. Oferecer ao trabalhador desinfetante ou lenço desinfetante para a limpeza dos utensílios de trabalho. Então, a gente tem que entender, eu tenho um equipamento, né? Qual é o desinfetante, como é que eu faço a limpeza desse equipamento com segurança, né, para não estragar o equipamento, e aí oferecer ao profissional esse desinfetante ou esse material de limpeza para que ele possa fazer a limpeza da estação de trabalho dele sempre que ele chegar e sair dessa estação com segurança, para que os instrumentos também não sejam estragados, não sejam danificados por um desinfetante que possa ser utilizado de forma irregular ali. Redistribuição, isso a gente já falou, né? Redistribuição dos funcionários na área de alimentação, com distanciamento entre as mesas, rodízio no horário do almoço e tal. Incentivar o uso de transporte alternativo, né? Ao transporte público. Então, esses são os hábitos do trabalhador que a gente vai ter que orientar e mudar. Então, incentivar a caminhada, bicicleta, ou então dividir o carro com um familiar da casa, o marido, a mulher, dar um carona um para o outro, ou o filho, né, na hora de ir para o trabalho, para diminuir o uso do transporte público, que a gente sabe que é um local onde existe um risco alto de transmissão. Né? E quando eu incentivo o uso de bicicleta, eu tenho que também ter um local na empresa onde esse profissional possa guardar a bicicleta, né? Então não adianta eu dizer, vem de bicicleta e ele não tem onde colocar a bicicleta. Então eu vou ter que ter uma estrutura em que ele vai poder guardar a bicicleta ali com segurança para que ele possa depois utilizar essa bicicleta para retornar para a casa dele. Uma das coisas é utilizar horários alternativos, tanto da entrada quanto da saída dos funcionários, se ele tiver que usar o transporte público, ele utilizar num horário que não seja um horário de pico, onde o transporte vai estar mais cheio. Né? Então, tentar utilizar horários onde o transporte normalmente vai estar um pouco mais vazio e você retarda ou antecipa a entrada e saída dos funcionários para aproveitar, dividir mais esse uso do transporte público. Incentivar o uso de máscara durante todo o trajeto, né? Não é só na empresa, ele tem que entender que ele vai ter que utilizar a máscara durante todo o trajeto do trabalho para o trabalho e para casa, né? Em alguns municípios isso já é lei, mas em outros não. Orientar para que ele não toque o rosto com as mãos, aquelas orientações, né, que a gente sempre tem feito cada vez mais, a etiqueta respiratória e tal, proibir o cumprimento com as mãos dentro da empresa, reduzir reuniões presenciais e estimular as reuniões virtuais, então aquela salinha onde todo mundo se reunia para discutir podem ser substituídas, dentro da medida do possível, pelas reuniões com aplicativos, né, virtuais, e a mesma coisa em relação às viagens, né, reduzir viagens desnecessárias e substituir por reuniões virtuais. Então, ao invés de ter o deslocamento para um outro estado e tal, tentar fazer mais essas reuniões por formas virtuais. Obviamente, em algumas situações vai ser impossível, precisar que o funcionário se desloque para um determinado setor para fazer para um determinado estado, tal, para fazer uma manutenção de um equipamento, ou uma instalação de um equipamento, ou mesmo para uma função que ele precise fazer. Um repórter, ele não pode, ele precisa estar eventualmente no local para fazer a reportagem dele, ou a avaliação, ou a apuração, né? Então ele vai ter que viajar, mas sempre essa viagem, tentar diminuir essa necessidade de viagem utilizando o profissional daquele local, ao invés de ter que mandar um profissional específico para um outro estado. E para finalizar um pouco, né, a questão da testagem dos funcionários para a Covid-19. Então, a questão a gente tem que fugir bastante da questão do passaporte da imunidade, né? A gente sabe que essa imunidade, a gente ainda não tem uma noção muito bem de como ela funciona. A gente sabe que uma imunidade de curto a médio prazo ela existe para a maior parte das pessoas, senão a gente não teria a epidemia desaparecendo na Itália, na Espanha, na Alemanha, né? E reduzindo, ou mesmo aqui no Rio de Janeiro, como a gente está reduzindo, as pessoas iam se reinfectando o tempo inteiro, né? Então, a imunidade ela existe. Agora, por quanto tempo e se é para todo mundo ou não, a gente não sabe. Não adianta a gente dosar o IgG e achar que está protegido, que o funcionário está protegido, que ele pode ficar sem usar máscara e tal. Então, a gente tem que fugir muito dessa questão do passaporte. E também a questão de a gente saber qual é a imunidade, se essa imunidade a longo prazo ela existe ou não, e se também qual é o percentual de pessoas que vão ter imunidade a longo prazo. A gente sabe que provavelmente não vai ser todo mundo. Se ela existir, provavelmente não vai ser todo mundo, mas essa resposta a gente ainda não tem, até porque a gente ainda não tem o longo prazo.
Então, a estratégia de testagem é para eu conhecer o risco daquela minha população e saber o status de doença daquela minha população. Saber como é que se distribui, né, como é que se distribuiu a doença naquela população, principalmente nos setores onde eu tinha a maior parte das pessoas trabalhando em home office, né, e que eu vou estar retornando com todas essas pessoas, ou com parte dessas pessoas, para dentro do escritório, para dentro do ambiente de trabalho. Então, saber o status, né? E para algumas profissões isso é essencial. A gente está vendo agora um exemplo que é fácil para todo mundo no futebol, onde a interação ela vai existir. Então, eu preciso testar, saber se aquelas pessoas... Eu tenho que ter um protocolo de segurança máximo, né? Algumas situações, por exemplo, artista, novela, né? Vou retomar um programa, né? Então, eu tenho que saber, né, qual é o status daquelas pessoas, dividir em áreas quentes e menos quentes, né, em áreas mornas, onde Doutor Alberto? tem que estar protegido. Então, eu preciso saber utilizar a informação do status sorológico, vai ajudar a organizar esse ambiente de trabalho, né? E até avaliar os riscos desses profissionais, né? De todos os profissionais que estão ali. A avaliação dos testes a serem realizados para essa avaliação dos trabalhadores no retorno, né? A gente tem basicamente o RT-PCR, né? Que é o PCR, que vai detectar a presença ali do vírus na secreção nasal e que ele vai ser indicado para diagnóstico de fase aguda, né, da doença, ou para detectar assintomáticos que possam estar transmitindo sem ele saber, né, e vão estar ali naquele ambiente transmitindo. Então, eu posso tentar utilizar isso, como, por exemplo, eu já dei o exemplo do futebol. Então, toda vez que eu tiver um jogo de futebol, no dia ou na véspera, eu vou fazer o PCR de todo mundo para saber se tem alguém ali transmitindo naquele momento o vírus para as outras pessoas e essa pessoa, então, vai ser afastada do ambiente de trabalho, né? Outra ferramenta que a gente tem é a pesquisa do antígeno, né, que é um exame rápido, né? O PCR a gente tem tanto os métodos rápidos, né, que dão resultado em 30, 40 minutos, quanto os convencionais, que vão dar resultado em 24, 48 horas a partir da coleta. A pesquisa de antígeno também é um método rápido, né, que vai detectar também na secreção de nasofaringe, né, a presença do antígeno viral ali. Então, também serve para o diagnóstico de fase aguda de doença ou também, da mesma forma, do assintomático. Ele tem uma sensibilidade um pouco menor que o PCR, então eu sei que vou estar tendo um risco maior de falso negativo. Por outro lado, ele tem um custo menor que o PCR. Então, mais uma vez, né, a sua estratégia vai depender de quanto orçamento você tem. Você vai querer fazer PCR todas as semanas, de 15 em 15 dias, ou só vai fazer PCR no momento que o profissional volte para o trabalho, para que naquele momento eu afaste ele, se ele estiver doente, depois eu vou trabalhar com a questão do sintomático, né? Ou eu vou usar o antígeno, que é um pouco mais barato, vai me dar uma segurança um pouco menor, mas eu consigo fazer mais vezes num número maior de pessoas, né? E a outra ferramenta que a gente tem é a sorologia, né, que vai dar um diagnóstico tardio da doença, então ele não serve para o diagnóstico agudo, não serve para afastar o profissional do trabalho naquele momento, se ele está doente ou não, né? Mas serve para eu ter uma noção do que aconteceu com aquele grupo de pessoas durante esse período de quarentena, né? Eu vou saber se essas pessoas tiveram a doença ou não, se elas já têm anticorpos, né? Ou seja, elas já foram expostas, né? E o risco delas transmitirem naquele momento é menor. Lembrando, mais uma vez, dessas fases da doença, né? Então, o PCR ele vai estar positivo antes do início dos sintomas e isso vai se manter positivo por alguns dias e até algumas semanas após o início dos sintomas, mas os anticorpos eles aparecem já no final da primeira semana e normalmente a partir da segunda semana, né? E no final, idealmente, né, a gente vai coletar eles a partir do 14º dia do início dos sintomas. E a gente vê aqui, né, que esse aparecimento do IgM, do IgG, ele é muito semelhante em termos de tempo. Ou seja, diferente do que a gente está acostumado a usar de sorologia, onde o IgM está aparecendo aqui para as outras doenças, às vezes até antes do início dos sintomas ou logo após o início dos sintomas,
para o SARS-CoV-2, na Covid-19, esse aparecimento do IgM é tardio. Então, usar o IgM como marcador de fase aguda não é uma boa estratégia. Não é uma boa estratégia usar o IgM como marcador de necessidade de afastamento do profissional. Normalmente, quando ele tem sorologia positiva, é porque ele já passou pela fase aguda, ele já não tem mais transmissão do vírus, porque ele já passou pela fase aguda. O mais importante é saber se ele está ou não sintomático. Mais uma vez, o critério clínico ele é muito mais importante que o critério laboratorial. O critério laboratorial, a sorologia, ela vai me dar o histórico daquela população, daquelas pessoas que estão retornando para o trabalho. Aqui eu mostro para vocês que o IgM, o IgG, tudo que é em vermelhinho é o IgG e em azul é o IgM. Em algumas situações, né, o IgM ele aparece depois do IgG ou junto com o IgG. Então, aqui, por exemplo, né, a gente vê o IgM azul aparecendo antes do que o IgG. Então, títulos maiores, né? Aqui de novo, né? O IgM aparecendo antes do IgG. Mas a gente tem situações onde ele aparece ao mesmo tempo. Aqui a gente vê o crescimento igual, né? E aqui também um outro caso. Ou depois do IgM, né? Do IgG. Né? Então, aqui eu tenho o IgM, o IgG com títulos muito mais altos do que o IgM, aparecendo mais precocemente, sendo detectado mais precocemente, aqui de novo, né, do que o IgM. Né? Então, mais uma vez, usar o IgM como marcador de doença aguda não é uma boa estratégia para a Covid-19. Por isso que é mais importante a gente ter... a gente pode utilizar, por exemplo, anticorpos totais ou só a dosagem do IgG para avaliar o status sorológico desse profissional, né, dessa pessoa, e sabendo que um exame positivo significa que provavelmente essa doença é passada, né, principalmente juntando essa informação com o quadro de sintoma do paciente, se ele está sintomático naquele momento ou não. Né? Então, então, o meu último slide, esse aqui, né? É o último? É o último slide. Okay, que basicamente são as estratégias. Né? Estratégia de segurança máxima, que eu vou testar todos os funcionários antes do retorno, com PCR e sorologia, e eu vou ter o quadro do que está acontecendo. Exclui da testagem os funcionários que já tiveram diagnóstico prévio confirmado, isso eu não preciso testar, eu já sei que ele já teve. Eu vou afastar os funcionários que têm PCR detectado, e se eu quiser uma segurança máxima dentro da minha estrutura e eu tenho um orçamento para isso, eu vou retestar semanalmente os funcionários com sorologia negativa, com PCR, para detectar os portadores assintomáticos. Não adianta ficar repetindo sorologia. Sorologia eu já sei, é um retrato passado. Eu vou testar semanalmente meu PCR, ou quinzenalmente, ou não vou testar. Né? Mas essa é uma estratégia de alto custo, mas que vai dar um risco muito baixo. Então, se eu quero uma segurança máxima para um determinado grupo de profissionais, eu posso usar essa estratégia. A outra estratégia é a estratégia de segurança média, que eu vou realizar a sorologia dos funcionários, eu vou distribuir esses funcionários em grupos de trabalho mexicano, aqueles funcionários que já tiveram a doença, ou seja, que tem sorologia positiva com sorologia negativa, tentando dar uma imunidade de rebanho ali para aquele grupo, né, para diminuir a chance de transmissão se alguém ficar doente ali, e, obviamente, realizar PCR em todos os casos sintomáticos e afastamento das atividades, inclusive daqueles com sintomas antes mesmo de ter o resultado do PCR. Né? Era isso que eu tinha para falar, a questão do afastamento de casos sintomáticos imediatamente, né? A gente já falou sobre isso, né? Lembrando que contactante próximo, né? Que a recomendação de afastar são aqueles que têm contato com mais de 15 minutos a menos de 1 metro de distância, né? Ou que permanece a menos de 1 metro de distância durante o transporte, algumas empresas têm transporte da própria empresa, né? E lembrando que a gente tem já uma recomendação oficial no Brasil, né, uma portaria conjunta que foi publicada no dia 18 de junho, né, que estabelece todas essas medidas de controle, né, e de afastamento aqui no Brasil, que foi uma portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, junto com o Ministério de Saúde, o ministro interino da Saúde. É isso, muito obrigado, e a gente está aberto à discussão. Muito bom, doutor Alberto. Conseguiu fazer um passeio, né, por uma série de procedimentos e medidas absolutamente necessárias, algumas de difícil implantação, né, a questão do comportamento das pessoas, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente vai enfrentar. E agora, a gente, depois de todo esse insumo, nós vamos começar o debate. E eu vou começar o debate concedendo um período de 5, 10 minutos para cada um dos outros debatedores para fazer alguns comentários. E depois
partimos para as perguntas, porque já estão chegando inúmeras perguntas aqui, como era de se esperar. Então, primeiramente, o Dr. Gustavo Campana, o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Olha, eu peço que o colega aproveite aí o máximo uns 5 a 10 minutos para depois o Dr. Álvaro e em seguida o debate. A palavra é sua, por favor. Bom, boa noite a todos, obrigado, doutor Paulo. Vou ser breve aqui para a gente dar mais tempo aqui às perguntas que eu acho que devem ser endereçadas. Estava olhando aqui no Q&A, a gente tem uma série delas. Parabéns, Shebabo, pela apresentação, acho que ela foi bastante completa e a gente tem discutido muito isso nesse momento, e não só a retomada ao trabalho, como a retomada de todas as atividades, né? Então, a gente tem começado a discutir protocolos específicos para escolas, esse é um ponto bastante interessante, das equipes de esportes, como o Shebabo falou, os voos, né? Eu vi que tinha ali perguntas e comentários sobre a testagem antes de embarque em voos. Então, uma série de diferentes estratégias que têm acontecido, que necessariamente têm adequações, às vezes pequenas, às vezes um pouco maiores, nos seus protocolos, né? Eu acho que assim, um grande resumo, e como a gente tem enxergado isso, né, eu acho que o Shebabo abordou todos esses pontos, são os 5 grandes pilares que a gente tem que tratar na retomada das atividades, né? Acho que o primeiro pilar é o de distanciamento. A gente sabe do nível de segurança alto que esse pilar apresenta. Ele é de um grande desafio, porque ele mexe em hábito, ele mexe em cultura das pessoas, ele mexe na dinâmica das empresas, né, ou de qualquer estabelecimento que tenha que retornar. Então, esse distanciamento, cada vez mais tem sido discutido a forma de fazê-lo, e ele tem também, obviamente, relacionamento com esse novo conceito de home office, que a gente passa a chamar agora também de home work, né? Ou seja, será que isso passa a ser, então, um hábito novo e contínuo, e não só durante esse período de pandemia, né? Então, o primeiro pilar é o de distanciamento. O segundo pilar é dos hábitos individuais, né? Então, uso de EPIs, higienização das mãos, o não compartilhamento de objetos pessoais, computador, celular. Então, a gente tem que ter isso também muito bem definido. O terceiro pilar, que é também de alto nível de segurança, de higienização de ambientes, esse é também um grande desafio. Mexe na dinâmica de limpeza, mexe na dinâmica de rotina de lixo, de trânsito dentro das empresas. Então, esse protocolo de higienização de ambientes é também de altíssimo nível de segurança. Um pilar de testagem, que eu acho que foi super bem explorado aqui pelo Shebabo, né? E a gente tendo sempre a visão epidemiológica com a sorologia, para que a gente consiga distribuir essas pessoas e, na minha opinião, o que é de maior nível de segurança é a avaliação do sintomático, é o sintomático não ir trabalhar, eu acho que isso é fundamental, avaliação rápida do sintomático, testagem rápida desse indivíduo e isolamento. Tem um ponto importante que a gente tem discutido muito, como o Shebabo falou, o uso do antigênico, do teste antigênico como uma opção ao teste do RT-PCR. Ele é sim uma opção, a gente concorda sobre isso, mas lembrando que a gente tem que conhecer a limitação do teste, né? Como ele tem menor sensibilidade quando comparado ao RT-PCR, nos assintomáticos, numa população de baixa prevalência, a gente perde muito valor preditivo. Então, a gente tem que ter muita noção disso, e com o sintomático, mesmo negativo, com alta suspeita clínica, a gente indica aí a confirmação com o PCR. Dentro aqui desse, né, que eu pus aqui, uma testagem e avaliação de sintomáticos, temos agora um novo momento na saúde, que é a telesaúde, né? Então, muita gente, muita oferta de navegação e uso da telesaúde para acompanhar esses indivíduos. Esse é um ponto bastante importante. E o não retorno de imediato do grupo de risco, né? Então, os idosos, os pacientes que têm doenças crônicas e que estão dentro de grupo de risco, serem tratados aí de uma forma segmentada. E tem um pilar que eu acho que, na minha opinião, a gente não tem evidência sobre isso, mas é um dos pilares de mais segurança, é comunicação, né? Então, é momento de pecar pelo excesso de comunicação. Então, como eu comunico isso para os meus colaboradores, como eu mantenho essa comunicação em todos os locais, de uma forma incisiva, de uma forma clara, de uma forma objetiva, né? Então, acho que as empresas de saúde hoje têm ofertado muito esse modelo de
plano de retomada, que começa com consultoria, passa por teste, passa por navegação dos doentes, e esse plano de comunicação ele é uma parte fundamental, um pilar fundamental de altíssimo nível de segurança, na minha opinião, porque a gente tem que garantir que as pessoas façam aquilo que está sendo recomendado. É uma mudança de hábito bastante importante, né? Nós somos todos aqui painelistas e quem está assistindo, a maioria profissionais da área de saúde. Não ficamos em quarentena porque tivemos nossas atividades profissionais e a gente sabe quanto é difícil seguir à risca todas as diretrizes, né? Então, acho que comunicação e a questão do grupo de risco é o que eu gostaria de complementar aqui e volto a palavra para o Paulo. Muito obrigado. Ok, obrigado, Gustavo. Também foi uma boa explanação, uma complementação muito rica à apresentação do Dr. Chebabo. E agora o Dr. Álvaro, também eu peço que aproveite os 10 minutos para começarmos os debates. Dr. Álvaro. Bom, boa noite, obrigado pelo convite, obrigado, Dr. Paulo, parabéns ao Dr. Chebabo e ao Dr. Gustavo pelas colocações. Eu vou levar também esse assunto para um outro lado, né? Dr. Paulo, acho que agora, para os médicos do trabalho, acho que muitos deles nos assistem, né? É um desafio novo, né? A própria medicina do trabalho está passando por um desafio novo, né? A gente, até bem pouco tempo atrás, quando tinha formação em medicina do trabalho, nós nos preocupávamos com os riscos clássicos, né? O ruído, a ergonomia, o risco toxicológico, químico, e hoje esse risco se diluiu, ele está em todo lugar, né? As pessoas, inclusive, estão trabalhando em casa, de repente, como é que nós vamos caracterizar o risco ocupacional de quem trabalha em casa? Pois bem, mas quando a gente olha para essa doença, nós podemos olhar por três grandes caminhos, três grandes vertentes. A questão epidemiológica ou preventiva, que vai ser resolvida efetivamente quando tivermos uma vacina. A questão do tratamento, que vem se discutindo extensamente e não chegou a nenhum, né, uma discussão que só gerou calor, ainda não gerou luz, efetivamente, a gente não tem ainda um protocolo de tratamento. Portanto, nós, né, puxando agora a sardinha para o lado da patologia clínica, vemos pelo aspecto do diagnóstico. E eu até diria que o aspecto diagnóstico ele é hipertrofiado perto dos dois outros aspectos, o tratamento e o epidemiológico, porque como nós não temos vacina, não temos um tratamento, nós precisamos saber quem está doente ou não. E mesmo quando tivermos a vacina e o tratamento, o diagnóstico é que vai dizer, olha, você deve ou não ser vacinado, a sua vacina funcionou ou não, né? Ou, por outro lado, esse paciente deve ser tratado, você está curado ou não. Pois bem, então a grande dúvida é como fazer essa testagem, que ferramentas usar na testagem. O Dr. Chebabo chamou bastante atenção na questão das classes de imunoglobulinas. De início nós achávamos que todas as classes seriam interessantes, IgA, IgM, IgG, né? Hoje nós temos o entendimento que IgA e IgM não são classes de imunoglobulinas tão úteis na pesquisa desses doentes, né, mesmo no inquérito sorológico, pela sua dinâmica, começar bem depois do início dos sintomas, né, e ela não servir efetivamente para um diagnóstico de doença aguda. Então, a gente reforça aqui. Diagnóstico de doença aguda, o RT-PCR, e agora os testes de antígeno estão chegando agora nesse período. A gente tinha um fornecedor até bem pouco tempo atrás, já temos 3 fornecedores aqui no Brasil e com resultados promissores. Os testes sorológicos clássicos desses, né, que a gente tira o sangue, centrifuga, manda para o laboratório. Os que têm se destacado são os testes que determinam IgG ou anticorpos totais. Anticorpos totais ainda levam uma vantagem pela sensibilidade, eles conseguem captar. Eles têm epítopos que procuram tanto IgM como IgG, né? Embora não os diferencie no laudo, mas a gente tenha esse ganho, né? E, finalmente, os testes rápidos, a imunocromatografia tão falada, né? E é nesse ponto que eu quero aqui chegar, falando sobre a qualidade desses testes, visto que muitas empresas lançaram mão na sua estratégia de testagem inicialmente desse tipo de teste. Infelizmente, a realidade que a gente tinha até 30 dias, 60 dias atrás, era de uma grande gama de testes
de baixa qualidade. A gente tem visto atualmente uma entrada no mercado de testes de boa qualidade, né? Uma qualidade até comparável em termos de desempenho, sensibilidade, especificidade, a alguns testes sorológicos. Pois bem, né? Então essas informações elas estão resumidas, elas são disponíveis para todos pesquisarem num site específico chamado testescovid19.org.br. Esse site é feito em parceria com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e a Abramédica, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Então, essas 4 entidades se juntaram, desenvolveram um protocolo único de testagem, né, com o apoio dos maiores laboratórios do país, né. Eu vou aqui, não vou declinar, não, são 11 laboratórios privados, 2 públicos, não vou declinar, vou esquecer alguém, então não vou declinar o nome dele, mas vocês imaginem que os laboratórios que vocês estão pensando estão dentro deste programa, nos ajudando enormemente nisso, e os resultados já estão publicados. Foram analisados mais de 3 mil amostras, mais de 30 dispositivos diagnósticos, sejam eles de biologia molecular, né, métodos moleculares, temos testes de antígeno, temos, né, analisado os testes rápidos e os testes sorológicos. Então, lá vocês podem comparar e perceber como essas ferramentas foram evoluindo ao longo do tempo. E pode ajudar também em quem precisar decidir, como o Dr. Chebabo mesmo falou, que tipo de estratégia, qual que é o tamanho do orçamento para isso, qual que é a estratégia que vai ser colocada. Então, tudo isso pode ser adequado juntando esse monte de peças para montar esse quebra-cabeça. Doutor Álvaro, obrigado. Também foi complementar e muito mais enriquecedor. Eu acho que agora nós vamos partir às perguntas, viu? E nós temos o Dr. Carlos Eduardo nos autorizou que o evento fosse alongado em mais 15 minutos para que a gente pudesse dar atenção à maior parte dos participantes com as suas diversas perguntas, né? Eu vou tentar reunir as perguntas, porque algumas, né, aparecem de forma repetida, digamos assim, embora com outras palavras, e eu vou pedir que cada um dos meus colegas procure responder em 1 minuto, 1 minuto e meio, uma coisa bem rápida e objetiva, ok? Não tem, não são condições, não estamos. Então, aqui, o colega Eduardo Goulart, ele pergunta assim: grande parte das empresas que nos procuram no laboratório não tem médicos que as assistam. Na sua opinião, na opinião de vocês, qual a decisão deve ser tomada em termos de orientação à empresa com um resultado sorológico de IgM positivo e IgG negativo? Doutor Chebabo, quer responder essa pergunta? Posso responder assim. Normalmente, né, quando você tem só um IgM positivo e um IgG negativo, você pode ter 2 situações. Você realmente pode ter um IgM, como eu mostrei para vocês, em alguns casos o IgM aparece um pouquinho antes do IgG, né? Ou você vai ter um falso positivo, que é uma das coisas muito comuns que a gente está vendo. Então, a primeira questão é: qual o exame que foi feito? É teste rápido? É teste convencional? Uma sorologia com uma boa sensibilidade, uma boa especificidade? Essa é a primeira questão. Eu acho muito difícil para uma pessoa que não é médica, hoje, se para a gente, para nós que somos médicos, interpretar todas essas variáveis, né, já está complicado. Para uma pessoa que não é médica, interpretar isso para poder tomar uma ação em cima desse resultado, eu acho muito complicado. O ideal é que você tenha uma avaliação dos sintomas, se essa pessoa teve sintoma, uma avaliação clínica dessa pessoa, né, associada ao exame laboratorial. O exame laboratorial sozinho não vai ajudar muito nessa tomada de decisão. E aí não tem jeito. Essa empresa, se ela não tiver médico, ela vai ter que ter algum tipo de consultoria, ela vai ter que contratar algum tipo de consultoria, seja de uma empresa, seja de um médico específico do trabalho, ou infectologista, ou algum médico que trabalha em patologia clínica, para poder ajudar nessas tomadas de decisão, porque é muito complicado hoje você utilizar só a informação do exame para tomar essa decisão, ainda mais quando você tem uma situação desse tipo. Só tem um IgM positivo, que não significa muita coisa em termos de diagnóstico da doença.
Isso é verdade. Isso tem sido comum, né, com a facilidade de acesso a muitas modalidades de teste diferentes. Muitas empresas se adiantam e tentam testar os seus colaboradores e depois ficam com um grande mosaico em suas mãos e não sabem o que fazer, né? Então, a opinião, a avaliação de um médico é sempre importante, não só na indicação do exame, mas, claro, na análise desse resultado. Uma outra pergunta do Luciano: como critério laboratorial para retorno ao trabalho, o exame de PCR pode ser substituído pela pesquisa do antígeno por imunocromatografia? Eu pediria que o Dr. Gustavo fizesse a primeira consideração sobre isso. Obrigado, Paulo. O critério mais seguro para retorno, como o Dr. Gebabo falou, é o critério clínico, né? Então, é o mínimo de 7 dias do início dos sintomas com 72 horas sem sintomas. Então, esse é o critério mais seguro que a gente deve utilizar. A questão, tínhamos nesse critério de 2 PCRs negativos até um pouco tempo atrás. Isso tem sido muito discutido por termos encontrado pacientes já sintomáticos que mantêm PCR positivo por um tempo prolongado, e a gente, nesses casos, não necessariamente são contaminantes. A gente tem casos que, com cultura viral negativa ou com o próprio teste antigênico negativo, na manutenção de PCR positivo. Então, eu acho que o teste antigênico ele pode ser mais uma ferramenta, mas eu ressalto aqui que o critério clínico ele é prevalente nessa decisão. Então, são os 10 dias do início dos sintomas, com 72 horas ficando assintomático, 72 horas com ausência dos sintomas. Ótimo, muito obrigado. Uma outra pergunta aqui da Nudza Rizon, que aí eu vou pedir para o Dr. Álvaro fazer a primeira resposta, do Laboratório São Marcos. Ela diz o seguinte: tivemos uma coletadora com Covid-19 e ficou afastada por 20 dias, com retorno ao trabalho com um PCR negativo. Entretanto, ela ainda apresenta anosmia. Qual a experiência dos senhores sobre essa sintomatologia arrastada? Dr. Álvaro, quer considerar? Bom, cada paciente é um paciente, né? Esse sintoma é interessante que ele é pouco presente em outras doenças, né? Ou pouco comentado, inclusive na prática clínica. Se essa paciente mantendo a anosmia, né, mas estando com a clínica toda outra negativa, né, a gente tendo apoiado aí no exame laboratorial também negativo, PCR negativo. E quem sabe uma sorologia aí para nos ver se ela fez uma soroconversão, já nos permite um retorno ao trabalho, né? Acho que essa parte que a gente consegue, né, e até o Dr. Shebabo, que faz clínica também, complementasse essa questão, mas embora que aparentemente todos esses critérios clínicos estão bem preenchidos nesse caso para que essa coletadora volte ao trabalho. Isso é interessante mesmo, né? A anosmia, como você falou bem, ela não é tão mencionada como um elemento clínico, na clínica geral, mas nesse caso ela aparece com bastante intensidade. E eu já tive casos acompanhando de trabalhadores cujo único sintoma manifesto foi a anosmia. E uma delas permaneceu, até discuto isso com os colegas na experiência de vocês, ela permaneceu com essa anosmia ainda por 3 semanas depois de concluído as 2 semanas de isolamento, com os exames dela com o PCR positivo no início, depois nós usamos o critério clínico, né, para a liberação, mas feita a sorologia, ela com o IgG predominando em relação à IgM depois de 10 dias de completar os 14 dias. Mas a anosmia, ela depois me ligou e falou: agora só que melhorou a minha anosmia, já consegui sentir o aroma do vinho e tal. Os achados crônicos estão sendo anotados agora, né? Porque o tempo de observação da doença é muito curto, né? Começando agora a ser trabalho dizendo quais são os achados a longo prazo em alterações pulmonares, em alterações em outros órgãos relativos à doença. Nós temos que lembrar que é uma doença de 6 meses no nosso país, né? Uma doença nova. A anosmia é uma manifestação
neurológica, né? E essa manifestação neurológica ela vai demorar mais tempo para melhorar. Então, a gente não usa a anosmia como critério para definir cura, né? Porque ela pode ficar como uma sequela que que vai reverter na grande maioria das vezes, mas ela demora, porque como uma alteração do nervo, isso às vezes tem um tempo de recuperação maior, mas isso não significa atividade de doença. Basicamente, o que a gente usa para atividade de doença é a tosse, febre e astenia é importante, tá? Apesar que você pode ter fadiga crônica, mas principalmente tosse, febre, né? São os sintomas que a gente utiliza com maior frequência para definir ausência de sintomas por mais de 72 horas. É a ausência da febre, a ausência da tosse, dor de garganta, que são aqueles sintomas agudos da doença. Isso, muito bom. Aqui tem uma pergunta, não é uma pergunta, acho que é uma afirmação da nossa colega infectologista, Márcia Pinto. Ela diz que pela portaria conjunta número 20, que o Chebabo citou, do Ministério da Saúde, é obrigatório o fornecimento da máscara pelo empregador. E isso é uma tônica, né? Na medida que o empregador exige a utilização de algum elemento ou exige algum equipamento para o exercício do trabalho, ele passa a ter a obrigação de fornecer, né? Então, isso é muito importante e a maioria das empresas que a gente tem conhecido estão fazendo isso, oferecendo kits com 3, 4, 5 máscaras para que o colaborador utilize e se proteja. Uma outra pergunta do Tiago Silva, ele diz assim: a detecção de antígeno em suave de nasofaringe é mais acessível em cidades do interior devido à sua praticidade de realização. Os estudos até o momento têm obtido resultados muito satisfatórios em relação ao RT-PCR. Sendo assim, o mesmo pode ser utilizado no lugar do RT-PCR para identificar indivíduos infectados? Quer responder, doutor Gustavo? Bom, ótimo. A gente tem agora a chegada dos testes antigênicos e eles devem, sim, ser mais acessíveis na disponibilidade, né? Eles têm um custo mais ou menos semelhante ao RT-PCR, mas eles vão ser mais acessíveis dado aí a limitação que a gente tem no crescimento de capacidade produtiva de RT-PCR, especialmente por limitação de kits de extração. Nós tivemos agora uma experiência recente no nosso protocolo de validação de teste antigênico, uma correlação realmente muito boa com o RT-PCR, em torno de 90%, 92% de correlação, mas se a gente lembrar que o PCR tem entre 85% e 90% de sensibilidade, a gente não tem tanto dado, porque não tem como comparar, a gente tem feito alguns estudos relacionados a isso, a gente deve ter uma sensibilidade em torno de 78% a 80% desses testes antigênicos. Então, vale sim a pena utilizar. É um teste que não está no rol de procedimentos, assim como está a RT-PCR, então tem uma questão de cobertura aqui a ser tratada, tem uma questão importante de comunicação e divulgação, é mais um teste que está entrando no mercado, a hora que a gente chama põe um nome rápido, imunocromatográfico, confunde a população toda, lembra do teste rápido sorológico, então a gente tem chamado mais de teste antigênico mesmo, para não usar a palavra rápido imunocromatográfico, e a gente tem indicado para casos sintomáticos, suspeitos, com teste antigênico negativo, que seja feita uma avaliação e uma prescrição médica para RT-PCR, dada a diferença de sensibilidade que esses casos têm. Assim como a gente tem também para o próprio PCR. A gente sabe, não é um teste 100% sensível. E lembrando a questão da população a ser utilizada, né? Se a gente utilizar em população de baixa prevalência, ou seja, começar a triar sintomático, a gente está trazendo o valor preditivo para baixo, a gente pode ter um número aí de falsos negativos bastante importante. Só complementando, o doutor Gustavo falou, cobertura, né? Cobertura dos exames é um assunto muito palpitante. Devo lembrar a vocês que o único teste é o RT-PCR, que é o teste coberto no rol de procedimentos da ANS. Mas as sorologias não estavam? Estavam até hoje à tarde. Hoje à tarde houve uma reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar, onde foi suspenso essa determinação de uma resolução normativa 458 dos testes sorológicos. Então, ou seja, nenhum teste sorológico, de nenhuma maneira, seja ele na modalidade tradicional ou teste rápido,
está coberto atualmente, né? Mas nós estamos trabalhando para que isso se reverta, né? Muito bom, Álvaro. O Rogério Friedman, ele faz uma pergunta aqui, acho que é uma pergunta boa para os clínicos, né? Os alunos e professores de academia de ginástica deveriam testar o RT-PCR? Acho que o Dr. Chebabo pode começar respondendo essa pergunta. Pois é, então aí vai depender, mais uma vez, do risco, né, do que as pessoas querem ter, né, e de como essas pessoas vão lidar com esse risco. Os alunos eu acho muito difícil, né? Como é que você vai obrigar o aluno a testar antes de voltar para a academia e tal? Não é uma atividade laboral, né? Então você não tem como obrigar, né? E a academia que fizer isso, o aluno vai para a academia do lado que não obriga. Os professores, eu acho que seria interessante, né? Eu acho que ele vai ter contato com o aluno, com várias pessoas ali ao mesmo tempo, né? E durante o dia, alguns são personal trainers, então vão ter um contato mais específico com várias pessoas, né? Diretamente. Eu acho que seria interessante, sim, como um protocolo de retorno da academia, né? Utilizar o PCR para esse profissional, para avaliar a capacidade, o risco de transmissão, né? O risco de ele estar assintomático transmitindo, e fazer essa avaliação, pelo menos de tempos em tempos, a cada 15 dias. E aí eu sempre falo, vai depender muito do orçamento que você tem. O ideal seria você fazer pelo menos semanalmente, como alguns hospitais têm feito, por exemplo, as equipes, né? Pode-se discutir isso ou não, né? Para hospital Covid-free, se é que isso existe e tal, mas o protocolo é mais rígido, então vamos fazer semanalmente, né? Ou, se você não tem tanto recurso, você pode fazer quinzenalmente, né? Ou, se você não tem recurso nenhum, você faz, pelo menos no retorno, né? E avalia aquela pessoa, aquele profissional, em termos de sintomas, para afastar o mais precocemente possível, mas aí você vai perder, né, os assintomáticos se você não testar com frequência. Na realidade, isso é muito interessante porque a gente não tem, eu não sei se todos pensam assim, mas nós não temos uma fórmula definida, alguma coisa que você possa estabelecer e aplicar indiscriminadamente, né? Acho que todos vocês já comentaram isso, que você tem que levar em consideração o recurso que você tem tem que levar em consideração o risco que a sua população trabalhadora apresenta, que tipo de exposição ela tem, e você estabelecer a melhor maneira, né? Às vezes o PCR ele pode deixar escapar, né? Se você estabelece um prazo de uma semana, é como a colega aqui pergunta, a Márcia Pinto, como testar um trabalhador se no dia seguinte ao teste ele poderá se contaminar, né? Então, até mesmo o intervalo de tempo entre cada teste, ele é difícil de você estabelecer. Então, cada caso é um caso, cada população ela tem as suas particularidades e cada empresa tem o seu recurso, né, para aplicar e os seus cuidados. Então, a comunicação, como o Dr. Gustavo falou, acho que é uma coisa fundamental, a gente tem visto isso, né? As pessoas ainda, mesmo nas áreas de saúde, ainda revelam alguma intranquilidade e insegurança, até por causa da contra-informação, vamos chamar assim, né? Ou das informações pouco qualificadas que se espalham por aí pelas redes sociais. Então, a informação, a empresa assumir a informação para o seu trabalhador, uma informação qualificada, originária de profissionais de conhecimento da situação, é fundamental. É talvez um dos elementos mais importantes, um pilar, como o Dr. Gustavo falou, né? A gente está caminhando para o finalzinho, acho que dá para responder mais umas 2 perguntas. O que muda, a pergunta da Márcia Pinto, né? O que muda para uma empresa fazer sorologia dos funcionários, se as medidas preventivas terão que ser mantidas, uma vez que não existe o tal passaporte de imunidade? Acho que é uma pergunta que todos nós poderíamos discutir. Quer começar, Gustavo? Pergunta de $1 milhão. Como o Chebabo falou, né? A gente não pode garantir esse passaporte, a gente não conhece isso não está esclarecido, mas que deve existir alguma imunidade aí de curto, médio prazo, a gente acredita que sim. Acho que o exemplo dele da Itália é interessante, senão a Itália ainda estaria, né, com o número de casos crescentes. Agora, essa informação da sorologia, ela é uma informação que pode sim ser interessante para planejamento, né? Então, planejamento de turnos,
né? Então, você conseguir misturar pessoas que já foram expostas com pessoas que não foram expostas. Isso a gente tem olhado muito também, principalmente em áreas críticas dentro da empresa. Eu sempre dou um exemplo que para nós profissionais da área da saúde, a área de biologia molecular hoje no laboratório é uma das mais críticas, que mais tem volume. Se eu tiver uma pessoa contaminada e todas pegarem, eu paro o laboratório. A mesma coisa uma UTI de um hospital, a mesma coisa uma plataforma de petróleo. Então, nessas áreas, esse planejamento de distribuição de pessoas expostas e não expostas é bastante interessante. E a gente tem visto também algumas empresas que conseguem auxiliar muito nessa questão epidemiológica quando tem plantas em diferentes cidades, né? Então, você entender como eu posso distribuir minha área de produção, por exemplo, numa indústria, onde eu sei que eu tenho uma prevalência muito maior de expostos quando comparado a outra, então eu direciono mais produção para cá. Então, em questão de planejamento, de carga de trabalho, de distribuição de produção, ela é uma informação que pode sim ajudar bastante. Muito bom. Então, Álvaro, Então, quer comentar? nessa mesma linha do Dr. Gustavo, quer dizer, nós vamos testar aqueles funcionários críticos. Por exemplo, se um funcionário já tem fatores de risco, idade, né, hipertensão, diabetes, obesidade, para que nós vamos testar? Ele já tem que estar fora, né, dessa linha de frente. Né? Então, dependendo da função e da criticidade da função, por exemplo, se ele vai ter mais ou menos contato com o público, né? Se ele vai poder ser alocado por uma função mais protegida ou menos protegida, tudo isso vai levar. É difícil a gente ter uma fórmula mágica para isso. Aliás, a sorologia não é a fórmula mágica. A sorologia é uma informação importante no planejamento de toda uma estrutura. E foi falado aqui, né? Baseando na apresentação do Dr. Chebabo. Quer dizer, ele traça uma linha de estratégias muito extensa, onde a testagem é algo que tem o seu papel, mas não é só ela que vai entrar nessa questão. Tudo bem, a gente, quando eu falei no início da minha fala que o diagnóstico ele é hipertrofiado, é porque as outras ferramentas ainda estão muito aquém. Acho que nessas três frentes, né? Prevenção, diagnóstico e tratamento, o diagnóstico é o que tem avançado mais rápido. Então, é onde nós estamos colocando mais luz, né? Mais foco. Mas ele tem um papel, ele é uma peça dentro de um grande conjunto de coisas. Né? Um grande conjunto, isso aí. Doutor Chebabo, quer concluir o raciocínio sobre essa questão? Eu acho que é essa questão mesmo de você conseguir dividir em turnos, né? Eu vou ter que fazer turnos dentro de uma unidade, por exemplo, eu tenho o exemplo da plataforma de petróleo é o melhor de todos, né? Você tem um grupo de pessoas que vai ficar ali 15 dias confinadas dentro de um lugar, né? Se você tiver que escolher, né, misturar pessoas que já tiveram a doença e pessoas que ainda não se expuseram, né? O risco de, se eu tiver eventualmente alguém ali, né, que entrou contaminado, na plataforma é até mais fácil, porque você vai fazer o PCR antes do cara viajar, né? Porque você sabe que aquelas pessoas vão ficar ali confinadas 15 dias. Mas mesmo no escritório, né? Se eu conseguir mesclar, eu tenho que dividir minha equipe em 3, né? E fazer um rodízio de 1/3, 1/3, 1/3. Se eu conseguir mesclar naquele 1/3, né? Pessoas que já tiveram a doença, pessoas que não tiveram a doença, eu não vou deixar falar para aquelas pessoas que não tiveram a doença não usarem máscara, não fazerem as mesmas medidas. As medidas continuam. Mas a chance de eu ter uma disseminação, um surto enorme acontecendo naquela unidade, se eu tenho essa mescla, é menor. Se alguém ali se infectar e transmitir, e puder transmitir para os outros. Então, talvez eu vou perder 1 ou 2 funcionários, em vez de perder 5, 6 funcionários ao mesmo tempo daquela unidade toda. Então, acho que é para isso que serve, né? Não como imunidade, como um passaporte de imunidade, ou para dizer que não precisa usar máscara, ou para dizer que não precisa mais higienizar as mãos, né? Ou para dizer que não precisa de distanciamento. As ferramentas de controle vão ser as mesmas, mas você vai tentar ali fazer como se fosse que é o que eu falei, uma imunidade de rebanho dentro daquela unidade, né? Diminuir a chance de um surto acontecer naquela unidade funcional. Muito bom. Bom, eu estou recebendo aqui um informe da organização do evento, nos dizendo que
devido ao grande sucesso e à grande procura, vai ser elaborado um outro momento, basicamente de perguntas e respostas, né? Para que todas as pessoas que vêm assistindo, esse é o terceiro webinar da organização, então há muitas questões que valem a pena ser discutidas, mas o tempo que existe em cada uma, de cada sessão dessa, muitas vezes não é suficiente. Como agora, por exemplo, os colegas que estão assistindo vão nos compreender. Nós chegamos ao limite de tempo já, e eu queria agradecer enormemente ao Dr. Alberto Chebabo a participação e a paciência com as explicações e as respostas, ao Dr. Álvaro Puccinelli Júnior também a sua participação, o compartilhamento do seu conhecimento, e ao Dr. Gustavo Aguiar, que trouxe uma visão muito ampla, muito caprichosa a respeito das dificuldades que a gente enfrenta, não só com a própria pandemia, mas agora com o retorno ao trabalho. Eu fico mais uma vez agradecido a todos vocês, a você que participou, que acompanhou conosco, e em breve outras datas serão divulgadas para que novamente possamos discutir. Uma boa noite a todos. Já estamos chegando no finalzinho da semana, então um bom final de semana para todos e até uma próxima oportunidade. Foi uma honra estar aqui com os senhores e com vocês participando com essas várias perguntas. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.